Olá! Na aula de hoje estudaremos as grandezas escalares, as grandezas vetoriais e daremos um foco maior nos vetores. E para começar, vamos lembrar o que é uma grandeza. Grandeza é tudo que pode ser medido. Eu consigo medir o tempo, então o tempo é uma grandeza. Eu consigo medir a massa, então a massa é uma grandeza. Tudo que for passível de medida será uma grandeza. E as grandezas são divididas em dois grandes grupos. Um grupo chamado de grandezas escalares e um outro grupo chamado de grandezas vetoriais. Analisando as grandezas escalares. Uma grandeza é dita escalar quando, para ser definida, ela necessita só de um valor e de uma unidade. Vamos destacar aqui, ó, um valor e uma unidade já define perfeitamente uma grandeza escalar. Exemplo, a massa. Se eu disser para você que a minha massa é de 85 quilogramas, eu informei um valor e uma unidade. E eu não preciso fornecer nada mais para você compreender a massa. Então, massa é uma grandeza escalar. Vamos mais um exemplo. O tempo. O tempo. Se eu disser que a aula tem duração de 20 minutos, eu informei então um valor e uma unidade. Você já compreendeu o tempo de duração da aula. Portanto, tempo é uma grandeza escalar. Sempre que a grandeza for perfeitamente definida por um valor e uma unidade, essa grandeza é escalar. As grandezas vetoriais, um pouquinho diferente. As grandezas vetoriais, elas precisam também de um valor e de uma unidade, mas elas necessitam uma orientação. É necessário uma orientação. E como é que eu oriento? Por meio de uma direção e de um sentido. A gente já melhora esse lance da direção e do sentido. Vamos a um exemplo. A força. Força é uma grandeza vetorial. Veja, se eu disser então que um operário exerceu uma força de 300 newtons, então eu informei um valor e uma unidade, mas não ficou bem claro como está acontecendo essa situação, porque o operário ele pode ter feito a força de 300 newtons empurrando uma caixa para frente, ou ele pode ter empurrado a caixa para trás, ou ele pode ter levantado a caixa. Então eu preciso orientar e dizer como essa força atuou. Só o valor e a unidade não é suficiente para definir as grandezas vetoriais. Se de repente você ficou em dúvida, está lá resolvendo um exercício e bateu aquela dúvida, será que é escalar ou será que é vetorial? Tem um macete. Faça a perguntinha para onde? Se essa pergunta não tiver nexo, se for uma pergunta sem coerência, a grandeza ela é do tipo escalar. Agora, se a pergunta tiver nexo, a grandeza é do tipo vetorial. Então, imagina que você está resolvendo um exercício e ele diga assim, olha, a temperatura de uma reação química foi de 90 graus Celsius. E agora, temperatura é escalar ou é vetorial? Temperatura é escalar ou vetorial? Faça a perguntinha. 90 graus Celsius para onde? Absurda essa pergunta, né? Então, temperatura é uma grandeza escalar. Sempre que a pergunta para onde não tiver coerência, a grandeza é do tipo escalar. Novamente, você está lá resolvendo um exercício e aí ele diz que a velocidade de um móvel é de 80 quilômetros por hora. E agora, velocidade é escalar ou é vetorial? Ixi, não lembrei. Não lembrei, deu um branco. Às vezes na prova, né, costuma dar alguns brancos. E deu um branco. Velocidade é escalar ou é vetorial? Faça a perguntinha. 80 quilômetros por hora para onde? Opa, agora essa pergunta tem coerência,
pode ser 80 km por hora para frente, pode ser 80 km por hora para trás. Então tem coerência. Se tem coerência, se a pergunta tem coerência, a grandeza é uma grandeza vetorial. Esse é um macete para você entender se é escalar ou se é vetorial. Diz que nós melhoraríamos esse lance da orientação, né? Então nós podemos orientar usando uma direção e um sentido. Grava que nós temos apenas duas direções, ou é horizontal ou é vertical. A minha caneta, nesse momento, ela está na horizontal, na direção horizontal. E agora, na direção vertical. São duas direções apenas. Agora, os sentidos são vários. Pode ser para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste, para frente, para trás. Nós temos vários sentidos. Vamos, antes de um exemplo, vamos conhecer o vetor. O vetor é um ente matemático, né, um segmento de reta orientado usado para representar as grandezas vetoriais. Todos os vetores carregam três características que são módulo, direção e sentido. Então, se todo vetor precisa de um módulo, que é o valor, uma direção e um sentido, essa setinha, que é o chamado vetor, consegue representar essas três características. Veja, a ponta da setinha vai nos mostrar o sentido. O corpo da seta nos representa a direção. E o tamanho da setinha vai nos mostrar o valor, ou o que nós chamamos de módulo. Algumas provas mais antigas chamavam o módulo de magnitude. São sinônimos. Para você gravar isso, olhe para esse exemplo. Nós temos aqui A e B. O vetor A, ele tem direção vertical e ele tem sentido para baixo ou para o sul. Já o vetorzinho B, dá uma olhada. O vetorzinho B tem como direção horizontal e o sentido do vetorzinho B é para a esquerda. Assim nós orientamos os vetores. É lógico que tem um valor também, né? Um módulo. Mas aqui eu não coloquei uma escala, eu não tenho uma régua para medir, então eu não vou mostrar qual é o módulo. Eu apenas orientei o vetor. Repito, todos os vetores, para serem caracterizados, precisam de um valor, de um módulo, de uma direção e de um sentido. Seguindo, nós temos o vetor oblíquo. O vetor oblíquo é esse vetor inclinado, esse vetor que forma um ângulo com a direção horizontal. Vamos colocar aqui, ó, ele formou um ângulo θ com a horizontal. Todos os vetores oblíquos, eles na verdade são formados por duas direções. Todo vetorzinho na diagonal, inclinado ou oblíquo, ele na verdade é composto pela direção horizontal e vertical. Veja, vamos supor que eu saio desse ponto verde e venho até esse outro ponto verde. Eu posso fazer isso exatamente como o vetor está mostrando. Mas eu poderia também vir aqui, ó, na horizontal e depois subir aqui, ó, na vertical. Então, todo vetor oblíquo ele tem uma componente horizontal e uma componente vertical. O vetor oblíquo, o vetor inclinado, ele é formado por duas direções, a horizontal e a vertical. Então, se o vetor oblíquo ele tem duas direções, eu posso quebrar o vetor oblíquo nessas componentes, horizontal e vertical. Eu vou chamar a componente horizontal de componente x. Então, ó, se aqui é o vetor v,
Aqui é a componente Vx e aqui é a componente Vy. A componente horizontal ou a componente Vx pode ser determinada fazendo V vezes o cosseno do ângulo θ. Até porque o Vx, nesse triângulozinho, é o cateto adjacente. E o cateto adjacente a gente trabalha com cosseno. Agora, o Vy, a componente Vy, a componente vertical, ela pode ser determinada por meio de V vezes o seno do ângulo θ. Atenção, que isso que eu escrevi aqui, que eu vou destacar, não são fórmulas, tá? São conclusões desta situação. Você tem que entender que todo vetor inclinado, todo vetor na diagonal, é chamado de vetor oblíquo, e ele é formado por duas direções. Seguindo, nós temos também um vetor oposto. O vetor oposto ele é representado por menos v. Então, se eu tenho um vetor v, o oposto de v é menos v. E o vetor oposto ele só muda o sentido. O resto, a direção, o módulo, continua o mesmo. Então, vamos a um exemplo. Nós temos aqui um vetor v. Esse é o vetorzinho v. Esse vetor, né, orientando ele está na horizontal e o sentido dele é para a direita. Como é que seria o vetor oposto a v? Ele vai ter a mesma direção, o mesmo tamanho, né, o mesmo módulo, só vai mudar o sentido. Então, aqui nós temos o vetor oposto. Vamos mais uma vez. Eu tenho esse vetor v, vetor horizontal para a direita. Qual seria o vetor oposto de v? O menos v. E como é que é o menos v? Tem a mesma direção, o mesmo módulo, só o sentido que é contrário. Agora que nós conhecemos esses detalhes, nós podemos frisar que os vetores são representados, eles podem ser representados, uma grandeza vetorial, ela pode ser representada por esse acento ou essa representação gráfica aqui, ó. Então eu tenho um vetor. Para dizer que ele é um vetor, eu posso colocar essa representação gráfica aqui. A aceleração geralmente é representada por A. A aceleração é uma grandeza vetorial. Então, como é que eu mostro isso? Colocando esse acento, essa representação. Força é um vetor, então eu represento força por F. Mas se F é um vetor, eu coloco aqui, ó, esse acentozinho. Essa é a primeira parte do estudo dos vetores. A parte 2 tratará das operações envolvendo vetores. Continue estudando, continue resolvendo os exercícios. Não esqueça que para aprender física nós temos que ganhar a teoria, mas também precisamos praticar, precisamos resolver uma série de exercícios. Valeu, muito obrigado pela sua atenção e até o futuro.